Pois muito bem, vamos continuar, né? Lembrando, né, só reforçando aquilo que foi dito nos últimos encontros, nós fizemos primeiro uma análise do governo de si, naquilo que implica a virtude da justiça, para depois tratarmos do governo dos outros, naquilo que a virtude da justiça se refere ao cuidado da comunidade. Né, para deixar mais claro, explicitar inclusive aquilo que li do Catecismo no número 512 do Compêndio do Catecismo da Igreja, ao qual, né, aquilo que é mais moderno, quer dizer, que é pós, né, aquilo que vem da modernidade, principalmente após a Revolução Francesa, que é na Revolução Francesa que surge o conceito de direita e esquerda, e é após a Revolução Industrial que nós temos a massificação das pessoas em grandes cidades, né? Você tem o êxodo urbano, né? Você tem aquilo que a cultura moderna trouxe de volta, que não existia entre os medievais, que era a escravidão. Você tem de volta a escravidão moderna, que foi muito mais, né, foi terrível, e que ela, de certo modo, acaba por conta também da Revolução Industrial. A Inglaterra é um daqueles que mais investiram no fim da escravidão, mas você tem um rebote aí, que logo depois você tem uma miséria tremenda para todos os lados e depois conflitos políticos, aumento de violência e tudo mais. Então, neste âmbito que eu quis explicar, é que também existem aí as condenações ao liberalismo, não ao liberal. Entende? A igreja não é contra o mercado. A igreja defende que se tenha o mercado, que as pessoas possam vender e comprar. Não há uma condenação à pessoa ficar rica. Não é este o problema. O problema é quando o mercado é o gestor de tudo, inclusive de toda a moral, inclusive de todas as ideias, assim como também, né, ao socialismo e ao comunismo, que aí você já tem realmente uma ideologia completamente ateia e que impossibilita, né, querendo fazer o céu na terra, impossibilita os homens de aguardarem a ação do céu, né, quer dizer, o pós-morte, que aí sim viria a salvação, a condenação. Não, temos que fazer aqui, porque não tem nada disso, desse negócio de céu, isso é uma bobagem, né? A religião é o ópio do povo, o povo fica alienado com essa porcaria, vamos se livrar disso. Então daí vem essas ideias malucas e que geraram aí provavelmente mais de 150 milhões de mortos no último século por conta de todas essas ideologias e totalitarismos aí. Uma coisa foi piorando cada vez mais. Então a nossa intenção era mostrar que, ainda que pareça meio maluco, a virtude da justiça ela está baseada no amor. E é ele que é o fator que gera toda a sociedade, que a sociedade se move. Ainda que de forma deturpada, né, que é necessário sempre lembrar que o mal é uma ausência e não uma presença, não é substantivo. O mal é a falta do bem. E aí essa falta do bem que vai gerando esses males. Né? Quando as pessoas estão tentando fazer isso, elas estão buscando a felicidade também. Elas estão tentando, de algum modo, encontrar a felicidade. O quê? Não, ninguém pode sofrer. Ó. Prestem atenção, por exemplo. Né? O cara fala assim, não podemos ter pobres. O cara não está pensando mal. Ele está querendo que o outro fique bem. É que na hora os meios para atingir este fim são malignos. Eles acabam gerando mais problemas do que soluções. E vamos ser muito claros aqui, não existe na boca e nas ações do homem uma solução completa para todo mal. Não haverá uma cura completa. Mesmo vocês, pessoas boas, né, mães de família, vão educar seus filhos, né, ou tem pai aí também, pais de família, mães de família, vocês vão educar seus filhos e vão perceber uma coisa que
né, que tem que se perceber. Não há educação perfeita, por melhor mãe ou pai que você vai ser. Né? Não há como. Não tem condição. Depois eu pego. Deixa eu só perguntar. Eu vou esquentar, vou deixar uns dois para você. Tá bom, beleza. Né? Não tem solução perfeita, não tem educação perfeita. Né? Então, em algumas coisas, talvez você se decepcione, né? Ou né, fala, puxa, não foi isso que eu ensinei, mas ele está fazendo isso. Nossa, será que eu ensinei errado? Será que deu trauma? Não é isso. Por mais boa intenção que você tenha, por melhor condição, por melhor, né, fé, às vezes tem as dificuldades. Por quê? Porque aí depois o indivíduo tem as suas interpretações, escolhas, decisões, né, amizades e entre outras coisas que ele pode ou não se deixar influenciar. Então, primeiro ponto é esse. E aí, como nós temos, né, demos todas essas explicações, era para chegar na questão de que o ser humano tem dentro de si este bem que precisa ser educado, que precisa ser trabalhado. Isso vai durar a vida toda. Quando nós explicamos também os 7 pecados capitais, as virtudes cardeais, né? Demos uma breve menção, depois nós vamos falar um pouco mais sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas a intenção é que eu me eduque para que eu possa obedecer mais a Deus e amá-lo no meio que eu vivo. Eu não estou aqui, efetivamente, tá? Para dar a regrinha de como as vossas famílias devem ser. Eu digo regrinha no sentido assim, eu dou regras gerais. A virtude da prudência, a virtude de fugir da gula. Mas eu não falo o quanto vocês têm que comer, né? O quanto vocês têm que beber, porque aí é a realidade pessoal de cada um. Né? Cada um tem uma realidade diferente, tem uma fisiologia, tem um hábito diferente, então é na sua realidade. Não é à toa que a igreja possui diversos carismas, e aí eu falo das congregações religiosas, né, das formas de manifestação da fé, exatamente porque nem todo mundo se adequa a uma. Às vezes a pessoa se adequa mais a outra. Né? Então, alguns que preferiam estar mais isolados e percebiam que mais isolados tinham mais fé, se tornaram beneditinos. Outros que tinham mais capacidade com pessoas, né, que estavam doentes e tudo mais, vão se tornar daquelas ordens religiosas, como por exemplo dos acho que é Camiliano que fala do pessoal de São Camilo, que cuida dos doentes. O outro tem mais facilidade com pessoas idosas, o outro com pessoas mais jovens. Isto aí é o tal do carisma, em que nós vamos vendo naquele que necessita, naquele que tem dificuldade, ou no caso dos franciscanos propriamente, aí o pobre realmente que não tem dinheiro, né, é o olhar para aquele que necessita, e seja qual necessidade for, e ver ali o rosto de Cristo. Né? Então, é assim, né? Não seria legal chegar aqui, não, agora as famílias de vocês são todos, digamos que fossem todas casadas, não são, ok, estão todos casados, aí ó, tem que ter no mínimo, a começar 4 filhos na tacada. Não é assim que funciona. Eu não sei como é que está a saúde de cada um, né? Como é que está a condição de cada um, como é que vocês se planejaram. Então eu não poderia chegar aqui e ficar dando regrinhas, sabe, essas minúcias. Por quê? Porque Deus mostrará a cada casal, a cada pessoa, né? aos solteiros, vai orientar de como é que eu devo ser, então agora eu estou solteiro, como é que eu devo fazer, como é que eu devo me orientar. Então estas orientações são sempre basicamente genéricas. Às vezes algumas pessoas gostariam, né, que os padres dissessem exatamente uma regra, quase uma agendinha, mas isso seria para vocês, para mim, para todo mundo, seria na verdade uma cadeia, seria uma prisão. Nós começássemos a dizer, ó, o modelo de casal é a Sagrada Família. Então nós pegamos as virtudes da Sagrada Família. Nós não pegamos o mesmo modo de vida, até porque a mãe de Deus é uma só. Né? O pai adotivo de Nosso Senhor é um só, mas eles possuem virtudes que nós podemos tentar imitar, mas não ser igual.
né? Inclusive casaizinhos que às vezes falam assim, não, nós decidimos ser um casal josefino. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Casal josefino é quando eles querem imitar completamente José e Maria. José e Maria não tiveram relação. Aí o casalzinho não quer, o padre fala, não, 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 não. E vou dar um exemplo para vocês. Santa Zélia e São Luís Martin. Aí você fala, quem são esses dois? Os pais de Santa Teresinha. Os dois, ela acreditava que tinha vocação religiosa. O pai acreditava que tinha vocação sacerdotal. Os dois estavam motivados, um a ser padre e outra. Mas o amor os encontrou. Se casaram. Aí falaram, mas eu queria ser religiosa e eu queria ser padre. Então tá bom, vamos ter um casamento josefino? Vamos. Não tinham problema nenhum. Aí foram conversar com o padre, o diretor. Falou, não, vocês têm que ser luz no mundo. Vá frutificar. Aí tiveram 4 filhos. Aí eles entenderam depois, né? Porque as filhas foi tudo freira. E uma delas foi só a Santa Teresinha do Menino Jesus. Só isso. Então, é desta maneira que a gente ilumina. Rezando e permitindo que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Se a gente conseguir já não atrapalhar, tá bom. Se a gente já não atrapalhar o que Deus quer fazer em nós, já tá bom. Né? O pessoal quer salvar o mundo, não consegue salvar nem a própria alma, fica difícil. Então vamos tentar não atrapalhar Deus de fazer o que Ele quer fazer em nós. E para isto, nós temos os 10 mandamentos que são um grande norte para a nossa vida. E que eu quero dar para vocês hoje essas introduções gerais, e aí na semana que vem a gente vai começar a falar mandamento a mandamento. Né? Vocês vão ver que é mais simples do que parece, até porque nós já falamos. Nós já demos os 10 mandamentos. Quando falamos dos pecados e das virtudes e tudo mais, é lógico que algumas coisas vão ficar mais claras, mas você vai ver, puxa, estava lá quando falou disso, estava lá quando falou daquilo, quando mencionou tal coisa. Então vamos lá. Primeiro, os 10 mandamentos eles possuem regras positivas e negativas. Não sei se você já percebeu, nós temos amar a Deus sobre todas as coisas. É uma regra positiva. E nós temos não matar. Uma regra negativa, vem com não. Mas, aparentemente, a mais difícil de ser cumprida, uma regra mais difícil, isso não apenas nos mandamentos, mas no geral, é a regra positiva. Porque a regra positiva não te dá margem de ação, a negativa dá. A regra positiva, ela diz, faça isso, então você não pode fazer mais nada. É aquilo que você tem que fazer, você não pode fazer outra coisa. Então, você só pode amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem, mas você pode deixar de amá-lo nesta situação. Não, você não pode deixar de amá-lo nunca. Por isto é o problema. Assim como as regras negativas, como por exemplo não matar, não sempre você não pode matar. Em alguns casos você poderá. E que vai permitir. Já adiantando o assunto, por exemplo, a legítima defesa. Por quê? Nós vamos ver quando a gente falar da lei natural, que eu vou falar hoje, que existe uma questão de proteção da vida. E você protege a vida do outro e protege a sua vida. Então, quando ocorre uma injustiça, quer dizer, um ataque para tirar a sua vida ou a vida de alguém inocente, você protege. E nessa proteção pode ocorrer a morte. Então, o não significa não a todas as situações e circunstâncias. Em algumas circunstâncias será permitido. Mas amar a Deus sobre todas as coisas não tem exceção. Então você vê que a regra é positiva. É igual bom, todo mundo aqui já estudou, né? Já estudou na escola, teve de fazer redação. E o pior tipo de redação é quando a professora quer definir o tema, ou pior do que isso. Ela não só define o tema, como às vezes ela coloca elementos que você tem que pôr na redação. Se já estava difícil de escrever, que às vezes você chega sem criatividade nenhuma, nem todo dia a gente tá legal para escrever, ou a maioria dos dias a gente não tá legal para escrever, ainda tem de colocar aqueles elementos que a professora pediu. Aí acabou, né? A sua redação vai pro vinagre,
né? Você fala, acabou, não sei mais o que escrever, tinha pensado tal coisa e agora não sei o que faço da minha vida. Né? Eu felizmente assim, eu sempre gostei de escrever. Né? E eu não sei se foi na quinta, acho que foi na sexta série, né? Por traquinagem e para zoar todos os colegas da sala, eu escrevi uma redação de 8 páginas. E o mais legal, tinha de ler. Quando eu cheguei com a folha, a professora fez assim, ó, o senhor não vai ler isso aí não. Eu tinha, até não muito tempo atrás, eu tinha essa redação, uma redação boba. Era a história de um sorveteiro. Né? Só que aí ele ia conversando com as pessoas, né? E ele ia convivendo. E aí todos os personagens que circundavam o sorveteiro, que claro que eu não dei o nome, mas era eu, eram os colegas da sala. E os apelidos e a zoeira com eles estava toda cifrada na história. Os caras davam risada e a professora não entendia o porquê. Né? Mas eram as brincadeiras que a gente fazia. Né? Da época, essa redação era livre e ela escolhia, era 3 por semana. Então eu era um dos primeiros. Ela não queria deixar exatamente porque ela achou que eu ia tomar a aula. Né? 8 páginas, né? Coisas da infância. Né? Pois bem, segundo ponto, os mandamentos são hierárquicos. Né? O primeiro mandamento ele é o maior, ele vale mais do que o 10º. E consequentemente, é uma consequência, todos os outros abaixo do primeiro mandamento, quando você o descumpre, você descumpriu o primeiro. Então, praticamente todo pecado é uma idolatria. Por quê? Porque você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Então você descumpriu o primeiro mandamento. Tanto que é natural que você não fale que descumpriu para o padre o primeiro mandamento. A não ser que você fosse, sei lá, tava lá participando de um culto idolátrico, alguma divindade, sei lá do que, né? Aí a pessoa chega e fala, eu estava adorando outros deuses. Tá, beleza, mas não é o que acontece com todo mundo. Mas na grande maioria das vezes a gente substitui. Por quê? Porque a gente pega aquele pecado e torna ele Deus e substitui Deus por aquilo, pela coisa, pelo humano. Ou por nós mesmos. No caso de um egoísmo pleno, né? Esse é o difícil. Tem uma coisa interessante que, primeiro, quando a gente vê aqueles desenhos do Moisés segurando as tábuas da lei, a gente imagina que na primeira tábua está o primeiro ao quinto e na segunda está do sexto ao 10º. Não. Na primeira tábua está aquilo que resume aquilo que o próprio Jesus fez no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 3 primeiros mandamentos. Do primeiro ao terceiro. E na segunda tábua está do 4º ao 10º. Que se refere ao amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, às vezes o pessoal põe, nós não vamos também pedir, olha, né, vocês que colocaram 1 ao 5, 6 ao 10, tira, troca. Não precisa, porque o pessoal faz aquilo de uma maneira didática e fica bonitinho, né? Fica organizadinho. Mas o correto seria colocar 3 num lado e no outro colocar o 7. Porque aí você faria a divisão do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E, consequentemente, todos esses mandamentos, eles estão gravados na lei natural. Nós mencionamos a lei natural logo no começo. Até antes mesmo, ou falamos junto, do tema sobre a felicidade. Por quê? Porque quando eu tratei deles, o que eu estava querendo dizer era que existem coisas, né, ações e situações que estão na realidade do ser. Quer dizer, está dentro de você desde sempre. E elas estão aí. Assim como, por exemplo, você não vê a gravidade. Né? Mas nós percebemos que quando a gente pula, rapidamente alguma força nos coloca de volta no chão. Né? Você levanta, né? Eu sei que tem os ratos de academia aqui agora. Você levanta o peso, logo o peso volta contra você. Né? Você faz um exercício, uma flexão, ou levanta alguma coisa, a força se volta contra você, né? Cria uma resistência.
Você não está vendo ela, mas você percebe, você sabe que ela existe. Porque senão, ao primeiro salto, você faria como o Superman, sairia voando, né? Ou como o amado personagem do meu sobrinho, o Hulk, que o pessoal, para quem não sabe, o Hulk dá saltos muito altos, né? Ele não voa, mas ele salta bem alto. E que era, inclusive, antes de voar, era o primeiro superpoder do Superman. O Superman inicial, né, de 80 anos atrás, saltava, não voava. E esse é o ponto. Da mesma forma, nós percebemos que as coisas têm uma realidade, têm uma verdade dentro delas. E que está elaborado de acordo com as qualidades daquilo que ela é feita e com as capacidades que ela possui. Né? Acho que dei o exemplo de você pegar o celular e levar ao mar. Os componentes que foram utilizados, primeiro para o funcionamento, para o uso, não suportam água, tampouco água salgada. Então, se você coloca querendo desafiar, pode ser que por um tempo continue funcionando, mas conforme a água adentra todos os componentes, ela vai destruindo tudo, né? Até porque água do mar, na verdade, o local, né? Quem tem casa na praia ou quem mora na praia sabe o desgaste dos materiais, a qualidade tem que ser muito maior. O custo de vida fica mais elevado. Por quê? Porque tudo tende a desgastar com mais facilidade por causa da areia do mar. Né? Aquele sal ele desgasta. Então você tem isto. A mesma coisa no ser humano. Muita gente querendo ser feliz começa a confiar de que aquele prazer que ele obteve vai fazer ele feliz. Eu tenho isso, não preciso de mais nada, isso aqui. Só que passado um tempo, como nós explicamos quando falamos lá dos pecados capitais, a pessoa sente a necessidade de algo mais, ou de aumentar a dose, ou de aumentar a quantidade, e ela chega nesse ponto até uma hora que ela chega no fim, assim, tipo, ela não aguenta mais, porque aquilo primeiro dava um prazer, agora já está dando problema, mas ela precisa e ela não acha outra opção, e ela acha que aquilo ali, né, que na verdade é quem fala mal dela tá utilizando aquilo, mas não é, porque ela chegou num excesso e entra num tédio, entra numa tristeza, entra numa depressão, entra num problema. Por quê? Porque foi para o excesso, ou a falta daquilo também gera problemas, né? Então, existem alguns princípios que norteiam a nossa vida humana. São 3 princípios, especificamente. Primeiro, que é um princípio, vamos primeiro falar do princípio geral da moral. Né? A gente voltando tudo lá desde o começo, que é o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Todo mundo já sabendo isso, já sabe que a coisa vai dar certo. E aí ele tem 3 princípios que se desdobram. 3 princípios gerais da moral. Primeiro, a vida física é um bem e deve ser conservada. Esse princípio é conhecido por todo mundo. Ninguém precisa ensinar. Todo mundo conhece pelo instinto de conservação que é inerente à natureza. Bebê nasceu, chora. Por quê? Porque não quer morrer. Ele sai da mamãe, tá tudo calmo, tranquilo, de boa lá na barriga da mamãe, né? Alimentação, tudo chegava sem esforço nenhum. Nem fazer esforço com a boca ele precisava. Agora ele tem que fazer. Opa, tem uma luz na minha cara. Eu não precisava disso, estava tudo quentinho. Agora tem vento, tem isso, tem aquilo, tem que resistir. Né? Ninguém quer morrer. Por mais simples que possa ser o povo ao qual exista, né? O povo hoje, né? Seja um indígena, seja uma pessoa que mora isolada de todo mundo, se alguém tentar matar, ele se defende. Certo? Então toda pessoa, seja lá um selvagem, ele sabe que a vida é um bem. E ele sabe que não deve matar o outro nem se matar. Ele tem o seu grupo, as pessoas que ele acompanha. Então ele já percebe de imediato o 5º mandamento: não matar. Né? Todavia ele percebe que ele precisa entrar em confronto, e se preciso for matar alguém, se
alguém impedindo que ele coma e tirar a comida que vai fazer ele sobreviver. Alguém que vai tentar roubar dele a comida que ele separou, né? Ele tá lá isolado, sozinho, ele separa, pesca alguma coisa tal, coloca ali, alguém tenta roubar-lhe. Ele vai se defender porque ele fala, meu, ou é ele ou é eu. Ele vai lutar pelo seu território de caça. Ele vai lutar pela sua plantação, pelo seu rebanho, por aquilo que ele cuida. Porque ele sabe que é daí que o mantém vivo. Então, todos conhecem também que eu não posso pegar o que é do outro. Então, pelo instinto de conservação da vida, é que não se pode roubar. E aí todo mundo reconhece que o 7º mandamento também está inscrito em que a vida física é um bem e deve ser conservada. A gente tem aí o 5º e o 7º mandamento mencionados sobre esse primeiro princípio da moral. O segundo princípio da lei natural é a vida da espécie é um bem e deve ser conservada. Por quê? Isso a gente percebe pelo instinto sexual. Todo ser humano busca propagar a espécie pela reprodução sexual. Só o ser humano não, os animais também fazem isso, naturalmente. A morte é algo que violenta a nossa natureza. Hoje faleceu um rapaz lá da paróquia. Eu não o conhecia muito bem. Ele se chamava Milton. Ele era do ECC. Era um rapaz super engraçado, brincalhão. Estava sempre nas quermesses e tudo mais. Faleceu. Ocorreu um acidente. E parece que caiu alguma coisa. Disseram que passou até no jornal. Que caiu na fábrica. Caiu o teto. Alguma coisa assim sobre ele. Então, isso abala, mexe com a gente, né? Você vê um cadáver, por mais que você ame a pessoa lá, é uma coisa desagradável. Repugna, gente. A vista de uma multidão massacrada nos abala, né? Quem não se abalou ao ver toda a catástrofe que teve no Rio Grande do Sul? Quem não se abala ao saber que tentaram bombardear um local com várias pessoas? Não coloca a possibilidade de extinção da humanidade, isso mexe conosco. Conservar a vida da humanidade é um bem, e isso é patente pelo instinto de reprodução. A reprodução ela é uma coisa. Então, tudo aquilo que viola a finalidade do sexo, quer dizer que tira dele essa capacidade da continuidade da humanidade, ele é visto como um mal. Para vocês verem, o adultério em muitos povos antigos era punido com morte. Tem até o caso da mulher adúltera que ia ser apedrejada, foram perguntar para Jesus. Então todo mundo já lembra a princípio disso, mas não só eles. Roma também, o casamento era monogâmico na Roma pagã. Ele era monogâmico e indissolúvel. Na Roma primitiva havia a profecia de que Roma pereceria quando não gerasse mais virgens. Isso é, homens e mulheres que controlassem seus instintos e que não vivessem para o prazer. Coincidência ou não, a perda disso foi a queda da Grécia e depois de Roma. Quando começou a bagunça, as baguncinhas, foi a hora que, pro buraco. As civilizações foram pro buraco. Porque quando um povo vive para o prazer e foge da dor, que eu já falei, né? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Né? Fica nessa bagunça aí. Já não tem mais gente heróica e perece. Coincidência ou não, nós tínhamos, né? Você vai ver, não faz tanto tempo, nós tivemos no início do século XX o famoso caso do Titanic. Nós tivemos menos de 100 anos depois, acho que na década passada ou retrasada, um caso de um barco que estava caindo. Quem foi o primeiro a fugir do barco sem avisar ninguém? O capitão. O capitão do Titanic deu a vida. O capitão do barco lá fugiu sozinho, não avisou ninguém. Mulheres, crianças, idosos? Que deixa eu cuidar da minha vida. E saiu correndo. Eu acho que a nossa sociedade está em crise. Isso é um sinal.
No Antigo Egito, se condenava o adultério, se considerava atos sexuais que não visassem procriação como impureza. Portanto, todos os povos conhecem por natureza os mandamentos relacionados com o sexo, que são: quarto mandamento, honrar pai e mãe. Note, verbo honrar, que indica que se faz sempre uma distinção entre o ato procriador, dar a vida, né? Por que eu honro? Porque eles tiveram o ato procriador, eles me criaram, eles fizeram a partir do amor que eles sentiam. Todas as vezes que eles fizeram nascer o filho? Claro que não. Não é assim que funciona nos seres humanos. Tem uns que é, mas não é todo mundo. Tem uns que a mulher até fala: nossa, meu marido não pode olhar para mim. Mas tem outros que não. O cara tá lá, a mulher tá lá, tá disposto. Não nasceu. Acontece. É um ato honroso. A honra, por quê? Porque é um amor que tem uma finalidade de ser luz. E aí você tem o ato da prostituição. Ele não visa dar a vida. Ele é só o prazer em si. Ele encerra nele mesmo. Ele é um ato egoísta. E todos os povos mandam você honrar pai e mãe. Então também vai estar implícito ali o sexto mandamento, guardar a pureza. E o nono mandamento, que é não cometer adultério. Se você não comete adultério, você guarda a pureza. Você vive realmente fazendo o bem, a vida pelo bem. E o terceiro princípio geral da moral é: a vida intelectual é um bem e deve ser preservado. Pergunto a vocês, vamos ver, se a vida intelectual é um bem e realmente deve ser preservado. Primeiro, a pergunta aqui para todos: alguém aqui gosta de ser enganado? Você gosta que a pessoa conte uma mentira para você? Você gosta de... E aí você fala assim: ah, que bom, mentiram para mim, fui enganado, né? Me contaram uma mentira, fiquei tão feliz, né? Porque fui tratado como um trouxa. Agora as pessoas estão rindo de mim. Adoro. Ninguém gosta de ser enganado, de forma alguma. Ninguém gosta de que a mentira prevaleça. Há uma busca natural em nós de buscar a verdade. A gente sempre está tentando buscar a verdade. Então é evidente que todo ser humano detesta ser enganado. Isso é evidente. Nós temos uma tendência para a verdade. Dizia uma mulher que gritava para o juiz, vendo que estava sendo injustiçada. Ela dizia: a verdade é uma só, não pode haver duas contraditórias. Não pode haver duas verdades contrárias. Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Não, só pode ter uma. Ela nunca estudou criteriologia, não estudou Santo Tomás de Aquino, Kant, nada disso. Mas ela sabe que a verdade é una. Não tem outra. É uma tendência natural das pessoas de conhecer a verdade. E aí decorrem dos mandamentos relativos a Deus. E a testemunhar, quer dizer, dar testemunho daquilo que é o correto. Então, aí estarão implícitos os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus, que é a verdade acima de tudo. Consequentemente, não violar sua palavra dada. Terceiro mandamento: fazer sacrifícios a Deus, reconhecendo o seu senhorio sobre todas as coisas. Se ele é a verdade sobre tudo, a gente se entrega a ele ao todo. E o 8º mandamento, que é não prestar o falso testemunho. Quando um povo viola, desrespeita, por suas leis ou costumes, esses princípios fundamentais da moral, o povo começa a desaparecer. O povo começa a se perder. Começa a haver uma crise civilizacional. Por quê? Porque ele está quebrando a verdade dentro dele. Como isso é uma coisa que ocorre internamente, às vezes em alguns tem efeito externo, mas não é em todo mundo, como por exemplo, naqueles que geram vícios, às vezes em 1, 2 gera vício, num grupo de 10, os outros conseguem conviver com aquilo, mas ocorre uma deturpação da verdade.
como essa deturpação da verdade não gera fisicamente, a princípio, fisicamente consequências, as pessoas acham que está tudo bem. E quando cobradas vão dizer assim, você é muito moralista. Só que você começa a perceber um problema moral que vai crescendo e vai piorando, como camadas que vão sendo colocadas na sociedade, vai mudando a cultura. Então esse é o problema. Portanto, mesmo sem conhecer a religião católica, todo homem conhece a lei natural. E por ela, e eu já expliquei isso para vocês quando nós estávamos falando do creio, sobre a salvação daqueles que não são católicos. Por conta desta lei natural, estes princípios aqui vão estar inscritos na alma do ser humano. Mesmo ele não sendo católico, ele vai conhecer interiormente, mesmo que ele não diga esses mandamentos, ele vai estar à procura da verdade, ele vai estar à procura do bem, ele vai tentar conduzir sua vida. E aí, é a partir daí que ele será julgado por Deus. Porque se ele não teve a oportunidade de conhecer a verdadeira fé, alguma coisa tem que ser o critério para Deus julgar. O critério é este. O critério é a partir desta realidade que está dentro dele. Então, se lá, ele, sem ter tido a oportunidade naquilo que a igreja vai chamar de ignorância invencível, quer dizer, ele não teve como conhecer Jesus. E eu vou alargar um pouco isso, porque conhecer Jesus não é simplesmente ter ouvido falar sobre. Não é alguém passou e entregou um panfleto. Ele entrou na internet e viu que tinha cristãos fazendo oração num horário da noite. Não é. É realmente ter havido uma possibilidade de ser humano ter tido ali um encontro com Deus. Não que Deus não o procure, mas em muitos momentos, pela realidade da coisa, pela realidade da situação, local onde mora, cultura que vive, talvez ele jamais terá essa oportunidade. Então é aí onde ele vai ser julgado, através da lei natural, e que aí ele, tendo sido um homem obediente à realidade de si, Deus o salvará, e aí sim vem essa parte espiritual, onde Deus revelará toda a verdade espiritual da coisa. E aí ele vai ser incorporado à verdadeira igreja e tudo mais. Então, ele vai ser salvo por conta dessa ignorância invencível, a partir da lei natural, e aí depois ele conhecerá plenamente a verdade católica. Lembrando que verdade católica significa esta verdade que Deus constituiu em todo tempo e espaço, já que católico significa universal. E é a partir daí que nós vamos explicar mandamento a mandamento. Naturalmente, até por conta da hierarquia, o correto seria explicar do 1º ao 10º, nesta ordem. Mas, como desde o princípio que iniciamos esta análise sobre a moral, sobre a felicidade, sobre a vida, sobre a responsabilidade, sobre a liberdade, sobre a fé, sobre os pecados, como eles atuam dentro de nós, como as virtudes podem acontecer dentro de nós, nós temos que partir do ser humano. Então, nós vamos partir a partir do conceito de vida humana, que é o 5º mandamento. Então, nós vamos começar na semana que vem, não do 1º mandamento, que consequentemente seria a ordem natural das coisas, a partir do 1º e até o 10º. Nós vamos começar daquilo que é a vida, 5º mandamento. Vamos depois para o 4º, para o 6º e 9º, para o 7º e o 10º, para o 8º mandamento e posteriormente 1º, 2º e 3º mandamentos. E completamos falando dos 5 mandamentos da igreja, que não estão em desuso, que não caíram, que não estão fora de moda, eles existem ainda, mas eles são pouco falados. Não sei porquê, mas eles precisam ser mencionados. Eu não posso deixar de falar dos 5 mandamentos da igreja, até para orientar. E que vocês vão ver que os 5 mandamentos da igreja
diferentemente destes 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja são apoiadores para facilitar a tua vida nos 10 mandamentos. Né? Quando a gente entende bem, você fala, é melhor fazer isso. E que, diferentemente de quem fica falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá, e mais aquilo outro, vocês vão perceber que a igreja não cobra nada. Perto do que se escuta por aí, não é nada. Porque o pessoal às vezes exige tantas coisas, aí você vai ver o da igreja, por exemplo, né? Comungar uma vez por ano, na Páscoa. Aí você escuta, né? Não que esteja errado, a própria igreja incentiva a comungar mais, ir à missa com mais quantidade, para além dos domingos, mas aí tem gente que fala quase como se fosse a obrigação que todo mundo devesse fazer, comungar todo dia, mas você não consegue ir na missa todo dia, como é que vai fazer? Então vocês vão vendo que os mandamentos são mais simples do que se imagina, né? Mais facilitados do que se imagina. E esse é o ponto. Então nós vamos explicar a partir de semana que vem a partir do 5º mandamento, e vamos andando conforme o tempo nos permitir, até chegar no 3º mandamento. E aí então explicamos os 5 mandamentos da igreja. E terminado isso, a gente vai falar dos sacramentos. Numa abordagem um pouquinho diferente do que eu faço para os catequizandos, porque como vocês já são tudo batizado, crismado e tudo mais, já dá para dar mais detalhes espirituais do que a gente precisa fazer. Para que a gente se apoie mais nos sacramentos, que a gente viva mais os sacramentos e que eles tenham o efeito que se espera, né? Para todos nós. Eu vou falar para que eu fale realmente, para que eu me convença disso e o Espírito Santo me ajude. E eu me convença espiritualmente para eu viver esse negócio. Porque às vezes o pessoal, né, eu não sei com quem que eu comentei, né, que eu converso com tanta gente na semana falando dessas coisas, as pessoas vêm me perguntar e tudo mais, mais até, por exemplo, né, quando a gente fala de Eucaristia, mais até do que as regras litúrgicas, que devem ser seguidas, as rúbricas, as orientações, né, se faz assim, se fica de pé, se a mão é aqui, se a mão é aqui, aqui, né, seja lá o que for, mais do que isso, é a minha atenção interior, o meu coração direcionado para o altar, né? Essa intenção que precisa ter. E às vezes a gente fica talvez tão preocupado, como algumas semanas atrás o pessoal estava mandando a pergunta sobre as palmas para o Padre Douglas. E assim, o padre mesmo já abre desse jeito. Vocês realmente precisam de uma lei? Porque não tem uma regra litúrgica escrita. Pode bater palmas, não pode bater palmas. Ela vai ser compreendida pelo costume e por algumas orientações, algumas percepções, mas não tem uma coisa escrita. Aí o padre perguntou, mas vocês precisam mesmo? É quase remetendo a nós aquilo que eu disse quando eu estava falando de formas de governo. Nós precisamos do Estado. O Estado é uma coisa, até pelas formas de governo, que a igreja entende que é uma coisa boa. Só que criar lei para tudo cai naquele problema que eu falei, tu não tem virtude suficiente para perceber o bem e o mal? Para fazer o que é correto? Você precisa realmente que alguém escreva, tem que estar sempre no papel, tem sempre que criar lei para tudo. Né? Você precisa de todas as leis, senão você não consegue, né, ter um mínimo de comportamento decente, né, correto diante de uma situação. Né? Eu estou indo além até de palmas, para mostrar a necessidade de compreender essas questões das virtudes, para a gente não ficar preso. Tá? Tudo tem que ter uma lei. Aí hoje, os governos estão intervindo não mais em lei, mas em costume, no seu modo de se comportar, no seu modo de falar, no seu modo de dizer, se pode dizer pai, mãe, não sei o que lá.
Aí ninguém concorda, mas todo mundo fica pedindo para fazer lei. Então a gente precisa entender, ou a gente quer que realmente alguém seja o condutor de tudo e defina tudo, né? O que vai acontecer é que nós vamos acabar divinizando o Estado, quer queira, quer não, ou pela via política ou pela via jurídica. Ou a gente começa a tomar vergonha na cara e aprende a se educar e educar o outro. Educar para a liberdade. E educar para a liberdade significa que nós vamos seguir sim regras. Estas regras nos farão mais felizes. E o não segui-las nos farão escravos do pecado, da maldade, da indiferença, né, do preconceito, de seja lá do que for. Da agressividade, da violência. Então esse é o ponto. Então às vezes a gente fica esperando, nossa, tinha que ter uma lei para falar, mas pô, precisa de uma lei para tudo? Nós já não temos lei suficiente? Eu digo para vocês, gente, nós temos tantas leis no Brasil que é muito provável que todos nós aqui estejamos em alguma ilegalidade e não sabemos. E o governo não tem nem condição de saber se você está ou não. Ele começa a investigar, você começa a incomodar ele. Fala, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar o dossiê da não sei quem aqui. Vamos pegar por isso aqui. Ó. Talvez seja até para isso. Para ninguém mexer. Ninguém encher o saco deles. Tá bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu disse que ia terminar antes do horário, quer dizer, que eu não ia esticar dessa vez e que era a introdução que eu precisava fazer para que a gente começasse a falar dos 10 mandamentos. Era isso.